Você que mora em condomínio, tá? Nos últimos 2 anos, provavelmente, alguma discussão, ou você já se deparou com algo do tipo, olha, eu tenho que fornecer minha biometria, eu tenho que fornecer meus dados todos para entrar e sair do meu condomínio, e aonde que fica todas essas informações, né? Quem que é o responsável por tudo isso? A gente vive num país que os dados vazam quase que diariamente, isso reflete em vários golpes, mas afinal, e aí, como é que é essa questão da biometria dos dados em condomínio residencial, né? É uma dúvida interessante e cabe uma boa reflexão. Então vamos lá. A primeira coisa, inclusive, foi recentemente viralizou em algumas reportagens falando que uma pessoa ela entrou com uma ação judicial falando que não iria dar a sua biometria e ela acabou tendo, inclusive, arcar com um token ou algo parecido para que ela pudesse entrar. Então você precisa ver realmente o que dispõe a regra do seu condomínio. E principalmente, o acesso pela biometria. Se isso daí foi aprovado numa assembleia, ou se não foi, se foi o síndico da noite para o dia, falou, a partir de hoje vai ser essa forma de acesso ou não, para ver se tem algumas irregularidades, né? Condomínios novos, via de regra, eles já estão saindo com esse tipo de instalação, então você precisa entender essa parte inicial. Agora, a parte de dados, realmente, assim, o condomínio, na pessoa do síndico, ele é o responsável para zelar essas informações, como se fosse uma guarda de um outro documento qualquer, né? Ainda que os documentos estejam nas nuvens, tudo, o síndico é o responsável para zelar com esses dados. Mas a gente contratou uma empresa, contratou um aplicativo, então ok, essa empresa em tese pode ser uma responsabilidade solidária e tudo mais, o síndico precisa informar para as pessoas que esses dados, em tese, estão sendo geridos para a empresa A, B, C, D, as pessoas validar, porque precisa alguém realmente ser responsável no caso de vazamento. Até porque a gente precisa saber como essas informações são trabalhadas, porque já parou para pensar se vaza o uso desse tipo de informação por uma biometria, por dados assim do condomínio, é possível saber a hora que você sai, a hora que você volta, horário, portanto, que a sua casa vai ficar livre, quem entra, quem sai da sua casa, né? O horário que essas pessoas costumam frequentar, enfim, uma infinidade de dados que, se for mal utilizado, torna-se, entre aspas, relativamente fácil um dia você sair para trabalhar e a sua unidade sofrer um furto, porque com os dados, o histórico dos dados, a chance dela naquele dia não ter ninguém é muito grande. Então, o que a gente fala? Quando a gente fala em dados cadastrais, no ambiente condominial, eu falo para as pessoas, vai muito além do que só pegar sua fisionomia para utilizar para outros tipos de golpe, né? Isso daí, entender esses dados envolve a sua própria segurança naquele local. Então, é um assunto que as pessoas ainda não gostam de tratar. Condomínio residencial, principalmente, existe uma resistência maior. Se você pega um morador que vai falar sobre isso, ele sempre vai ser considerado o chatão daquela assembleia, algo, mas se você é síndico, administradora, comece a prestar atenção e debater esse assunto, porque mas muito provavelmente em breve teremos problemas em condomínio com relação, muito provavelmente, a vazamento de informações e responsabilidade do síndico na guarda desses dados aí pessoais, biométricos, cadastrais, seja lá o que for, dos moradores, ocupantes, né, dos frequentadores e dos próprios colaboradores do condomínio. Se tiver mais dúvidas sobre esse assunto, escreva aí nos comentários. Um grande abraço e até a próxima.